Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que nos acolhe como lar de esperanças, nos instrui como uma universidade de almas e alivia as nossas dores como um grande hospital de misericórdia. Quando falamos do Evangelho do Cristo, e principalmente à luz da doutrina dos Espíritos, ficamos a interrogar numa só frase constante no Evangelho segundo o Espiritismo acerca da nossa própria realidade. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Até aí, para mim, foi muito simples. A doutrina se resume no amor, mas ele é o sentimento que, acima de tudo, só que agora que começa a minha dúvida, e vocês sabem, irão me auxiliar. Mas o sentimento tivera a sua origem nos instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, chega ao estágio de sensações, que mais instruídas se transformam em emoções, mais purificadas em sentimentos. E no ponto mais delicado, no ponto mais iluminado dos sentimentos, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Quando a inteligência, quando o nosso racional conduz o amor, vamos encontrar lógica, razão. Mas quando o amor conduz a inteligência, o amor transforma-se na ação em caridade e toma conta do coração do ser humano, que sensibiliza com o seu semelhante a partir do exercício da piedade, por exemplo. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo é a virtude por excelência. Mas começa a me confundir um tanto mais quando nós vamos estudar acerca da razão para entender a fé raciocinada e depois a intuição para entender a fé vivenciada e chegar à conclusão que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E eu fico imaginando, se é mãe, gesta, porque os sentimentos mais sublimes nasceram do germe, do embrião chamado instinto. Mas quando analisamos a obra de Pietro Baldi, A Grande Síntese, e a obra A Gênese de Allan Kardec, entendemos que os instintos são pequenas almas que nos ajudam a governar os nossos corpos perispirituais e físicos. De modo que, se são pequenas almas, são seres que têm a função da preservação da vida. As almas instintivas ou o instinto mata para que a vida possa prosseguir. E a vida em si, para nascer, morre. E para viver, precisa matar.
do contrário, não sobreviverá. E a sensação é um estado de evolução do próprio instinto, dependendo de como ele realiza a sua função. Quando ele faz no automatismo, não há sequer a presença da sensação. A sensação é um estágio que ele já percebe certo sabor daquilo que está fazendo para cumprir a sua função. E mais tarde, essa sensação que dá o qualificativo da ação instintiva transforma-se na memória da cena, da ação, da atitude, e nós a chamamos de emoção. Então, a emoção é a memória da sensação na atitude que o instinto executou. E mais tarde, a sensação, por trabalhar gerenciando os instintos e construindo a emoção gerenciando a sensação e o instinto, ou as sensações e os instintos, constrói o que nós chamamos de sentimento, que é o juízo, o julgamento que nós fazemos da ação. Se enobrecedora, a consciência se promove. Se perturbadora, a consciência de culpa, a autopunição. Então, a lembrança da cena, da atitude, somada à sensação que sentimos, gerando sofrimento ou libertação. Mas eu gostaria de entender a frase sentir, saber e ser, que é o tema de hoje. Parece uma confusão na minha cabeça. Eu quero ser, porque eu estou numa situação e quero estar em outra. Antes eu preciso saber, mas o tema está propondo sentir antes mesmo de saber. E eu disse que quando a inteligência comanda o amor, nós vamos encontrar lógica, porque a razão calcula, ela cataloga, ela compara, ela analisa a situação. Mas o sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina a situação. Quando eu me deixo conduzir pelos sentimentos, principalmente o da piedade, eu me vejo transportado para dentro do ser que eu desejo assistir, ou para dentro do ser que sofre, que me chamou a atenção. Mas outra fração, outro sentimento, filho do amor, surge, porque estando dentro do outro, se eu não conheço nem a mim próprio, ficará um tanto difícil compreender a outra realidade. E esta outra personagem, chamada autoconfiança, permite que eu me situe compreendendo a minha própria realidade como ser constituído, para que eu não perturbe o outro e também não traga para o meu universo suas perturbações, se for o caso. E um outro sentimento é colocado em ação, chamado de compaixão, para que eu possa enxergar o outro com os olhos do amor que existe em mim e principalmente as possibilidades de ele criar ou se encorajar para resolver a situação que ele mesmo construiu. Porque não cabe a mim, nem ao Lindomar,
nem o Dr. Hans e a equipe resolveram o problema do outro, porque aqui nós não curamos ninguém. As pessoas buscam assistência, nós as orientamos após acolhermos, mas o processo da cura vai depender de cada qual. Então nós usamos de piedade, de autoconfiança, de compaixão, e a partir daí saímos de dentro do outro, do assistido, e criamos as situações para que ele possa exercitar os seus potenciais e sair da situação, porque ele é que tem o sentimento que vai criar a nova realidade, que vai edificar o que ele criar, que vai alimentar o que foi edificado e que vai iluminar o que foi alimentado. Porque a primeira tarefa de um médium, e todos nós somos, num grau menor ou maior, é a sua autoiluminação. E após iluminar-se com o ser, não com o saber, agora o saber vem antes, para que eu possa sentir e na sequência ser. Porque quando eu não compreendo ou algo que eu vou examinar, o fenômeno em pauta, por mais que eu compreenda perifericamente, eu vou ter dificuldade para entender a sua realidade íntima. Eu posso entender a anatomia, mas eu preciso analisar o outro a partir de uma transfusão da minha alma para dentro de sua alma. Mas dificilmente eu vou entender a dor alheia se eu não passar pela dor antes. E nesse sentido, nós lembramos do Jacó, quando foi escrever um livro sobre depressão. Você lembra da história? Vários anos escrevendo a obra, e chega o último capítulo, e ele queria escrever o capítulo para coroar a sua obra, e ele entrou em depressão e ficou durante 10 anos, segundo ele, em depressão. Após sair do estágio, rasgou o livro e agora pôde escrever o livro com o nome de Depressão. Porque ninguém pode ensinar caminhos que não hajam percorrido. Então hoje há situações que a minha razão, a minha inteligência não me permite compreender. Mas eu sei que se os instintos comandam o meu subconsciente, são eles que se transformam em sensações, que vão transformar-se em emoções, que vão elevar-se ao estado de sentimentos, para depois transformar-se em pensamentos, e mais tarde em inteligência, e culminar com as virtudes. E eu pergunto a vocês, se o instinto já é uma alma embrionária, a sensação deve ser uma alma com mais conhecimento. E se a emoção é uma outra alma, porque ela assume o próprio corpo, principalmente na síndrome do pânico, e não avisa quando vai assumir, e pode ter uma característica de pavor, de fobia, de medo, de sudorese, de taquicardia, sentimento de perseguição, mas num estágio menos perturbador, mas não deixa de ser algo parecido, a ansiedade o tempo todo um verdadeiro tormento. E no caso da depressão, um abismo que eu não vejo como sair e não vejo o fim naquela tristeza dilacerante. Tanto a tristeza do abismo da depressão é um ser, quanto a ansiedade é outro ser. Do mesmo modo, todas as personagens emocionais, psíquicas, que compõem o que nós chamamos
a síndrome do pânico. Quando eu construo esses sentimentos em mim, principalmente da alegria de viver, da gratidão pela vida e da esperança de melhoras, eu tenho como mergulhar a minha consciência no fenômeno analisado e compreender a intimidade da tristeza e transformá-la em alegria num relance. De analisar a estrutura do desespero, que é um dos estágios da síndrome de pânico, e transformá-lo em esperança. Tenho capacidade de entender a dúvida e transformá-la em fé. Mas antes de sentir, eu precisei saber. Porque hoje a razão, gerenciando a estrutura do ego, constrói mesmo sem saber a estrutura do self. E no mundo racional eu estou transitoriamente. E a partir desse universo chamado self, o eu superior, eu passo a ser o que antes apenas sabia. Então, quando nós falamos da linguagem não verbalizada, que nasce do coração muito antes do intelecto, e esta linguagem é que nos chama a atenção para o outro, seja ele qual for. Porque nós costumamos dizer que amamos o outro, mas será que nos amamos? Tem como amar alguém, seja em qualquer estágio, sem amar-se? Porque quem a si mesmo não ama, dificilmente amará alguém no verdadeiro sentido do termo. Porque quem ama em profundidade os seus irmãos em sofrimento, não sente nem as dores da alma, muito menos as do corpo. Se eu já faço isso, jamais eu adoecerei. Porque Joana de Ângeles narra que quando chegarmos a esse estágio, se estivermos enfermos, saramos. E se estivermos saudáveis, ficaremos imunizados a qualquer patologia fisiopsíquica, moral ou até espiritual. Então, sentir, saber e ser. Para executar isso em nós temos 4 universos à nossa disposição. O superconsciente, que é o reino de Deus em mim, lá eu sou. O consciente, que está à minha disposição, que é o campo mental, aqui eu sei, se é que sei. No universo inconsciente, ali está as memórias das emoções, das paixões, dos tormentos, das perturbações de variada ordem, que se eu não souber pensar, eu posso ser controlado por esse próprio universo. E há outro universo chamado de subconsciente, que define o meu comportamento. Se eu começar a pensar em algo agora, eu vou entrar em conexão com todos esses universos. Se perturbador os meus pensamentos, entro em conexão com o meu inconsciente. Se enobrecedor, entro em conexão com o meu superconsciente. Dependendo do conteúdo, vou iluminar a minha inteligência. E a inteligência, ou o mundo racional, como eu disse, ela não faz mais do que calcular as possibilidades, catalogar dentre muitas as que sugerem a probabilidade de dar certo, e após catalogá-las, comparar esta com aquela para ver qual eu posso e devo, porque muitas coisas eu devo, mas não posso. Outras eu posso, mas não devo.
outras eu devo e posso, mas não quero. E a razão é para isso. Então ela vai comparar as que devo e posso e quero. E após compará-las, vai analisar a sua intimidade para ver que lucro eu vou ter. E para fazer isto, ela tem um link dentro da própria mente, que a conecta com a superconsciência, onde está o ser que já se afirmou e pode dizer: eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Pode consultar o subconsciente, onde estão os instintos, para ver o que quer fazer para mudar o seu próprio comportamento. São esses instintos, para quem não os conhece, que faz no processo da mastigação o movimento de chutar para a esquerda e para a direita e já mandamos para o gol. Quando acreditamos que saciar a fome é o estômago cheio. Mas quando temos a certeza que não é a quantidade do que se come, mas sim como eu estou na hora da alimentação, eu posso comer, como Ramatiz nos lembra, apenas um náculo de pão e ter energias para 24 horas, porque o sentimento da alegria, da esperança e da gratidão multiplica em 300.000 vezes a potência do que eu estou comendo. Ou um simples caroço de amendoim, treinando o automatismo para mastigá-lo 120 vezes e extrair a energia para 24 horas de sustentação do corpo. Então, quando queremos mudar o automatismo que gerencia o nosso comportamento, na maioria das situações, porque em muitas situações quem nos conduz são as emoções, são os sentimentos perturbadores, pensamentos em desalinhos ou a inteligência fora do prumo. Sentir, saber e ser. Lembra da última vez que eu fiz 2 perguntas? Vocês gostam de comer? O lindo gosta. Ele ama comer. Mas lindo, você gosta de cozinhar? Sim. Certo? Por isso que ele gosta e sabe comer. Agora, quem de vocês que afirmara que gosta de comer, que ama cozinhar? Pouquíssimos. E não adianta querer mentir para si mesmos. Normalmente gostamos de fazer algumas coisas e dizemos que amamos o que fazemos. Nem as pessoas que gostam de tais coisas normalmente faz com o amor que deveriam fazer. Por exemplo, eu posso dizer que gosto do meu trabalho ou gosto do salário do final do mês. Já pensaram? Eu amo o que faço e eu posso fazer qualquer coisa sem perturbar-me, porque quem ama o que faz não trabalha. É lazer. Porque o trabalho com essa consciência é o trabalho com Jesus. Seja para ganhar o próprio pão, nós não vamos sentir que estamos trabalhando, porque eu amo o que eu estou fazendo. Agora, se eu faço somente o que gosto de fazer, quando for convidado a fazer o que não gosto, eu posso até pedir demissão. Ou, dependendo do meu comportamento, alguém me demitir antes que eu peça. Então, a nossa postura perante a vida, em primeiro lugar, deveríamos olhar para os alimentos que acabaram de morrer,
para dar vida à nossa vida e sentir a sua dor. Será que eles sentem dor? Uma cenoura? Um abacate? Um pimentão? Ou qualquer um animal, se for o caso? Será que eles sentem dores também? Será que um alimento do reino vegetal que nós deixamos apodrecer por negligência na geladeira sente dor? O nosso corpo é feito de quê? De forças e vitalidades componentes do reino mineral. Forças e vitalidades do reino vegetal. E outras tantas do reino animal, outras do pé humano, algumas do reino angélico. Comece a imaginar agora quantas vidas morreram só hoje para que vocês pudessem estar aqui agora. Pode começar a calcular. Só numa gota d'água tem em média 9 trilhões de átomos e cada um é um aglomerado de forças vivas. Comece a imaginar quantas gotas d'água vocês desperdiçaram hoje. E comece a lembrar de Jesus com esse sentimento de autoexame, quando ele afirmou: tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que eu fazeis. Porque a doença, segundo Joana de Ângeles, só ocorre quando usamos de forma inadequada qualquer expressão do amor. Porque para a autora, o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, quando nós estamos alimentando da água, porque ela é um alimento potentíssimo para quem sabe fazer isso, mas normalmente nem água sabemos tomar. Nós achamos que a água é para encher o estômago e a sede está na boca, como eu disse das outras vezes. Mais de 35 milhões de pequenas estruturas vivas e atuantes no íntimo da minha boca é que entra em contato com as forças vitalizadoras da água através dos meus sentimentos de alegria, de gratidão, de esperança. Alegria por recebê-la ou por tê-la como alimento. Esperança que ela não falte. E gratidão por ela saciar a minha sede. Mas a coisa é muito mais séria, porque a alegria abre espaços no meu psiquismo para que esse universo entre na minha realidade. A esperança, segundo Joana de Ângeles, é a doce presença do amor. Se o amor é força que gera, nutre, organiza e mantém a vida, a esperança tem tudo isso. E a gratidão, segundo a autora, é o compromisso que eu tenho de transformar esta água em partes integrantes da minha realidade. Porque eu estou lidando com átomos que fatalmente, no seu processo evolutivo, vão transformar-se em moléculas pela sua união e experiência, mais tarde em células físicas. E essas células físicas vão transformar todo o universo biológico em forças instintivas. Então os instintos nasceram da sensação ou da sensibilidade, além da força mecânica que rege a própria água. Na seiva das algas verdes, por exemplo, no reino aquático, no interior de uma alga, já começamos a elaboração do nosso sistema nervoso. E quando temos essa sensibilidade de sentir a dor do outro que está morrendo para dar vida à nossa vida, porque somente com sentimentos eu consigo comunicar e sentir a dor desses pequeninos.
por mais que esses pequeninos sejam a matéria mental. Porque se eu começar a pensar em desalinho com as diretrizes do Evangelho, a própria matéria mental que poderia gestar um óvulo para gerar uma vida no sistema reprodutor feminino, ou gestar um espermatozoide no sistema reprodutor masculino, para que possamos trazer a vida para uma experiência da consciência, com a mesma matéria mental eu posso deformar o óvulo ou matar as possibilidades, e assim como do espermatozoide. Porque muitos casais ou muitas mulheres, ora os homens, têm dificuldade de engravidar. E porque todos aqueles que se dispõem a ser de fato pais, não no sentido grosseiro do termo, porque muitos não sabem sequer como comportar-se como pais. Por isso, tantas crianças com autismo. E nós pensamos que 100% é a covardia moral do espírito encarnante. Não. Na maioria dos casos, os pais desejam para aquele filho o que ele não quer ser. Ele sabe o que quer ser, porque ele já construiu um processo intuitivo do amor nele e já vem com seu planejamento. E quando nós o impedimos, a consciência se retrai e ele fica num processo quase vegetativo. Ou quando esse ser que se acovarda por não querer assumir a sua responsabilidade, vendo as facilidades e a inabilidade dos pais no meio, ele os escraviza como um verdadeiro general, e somente a sua vontade deve ser feita. Do contrário, mas se eu tiver esse sentimento qualificado pelo amor incondicional, e eu mergulho da parte biológica desse ser até o âmago da sua consciência, e trago frações dessa consciência para repaginar a periferia, e normalmente recuperamos 80% ou mais dos casos de autismo. Por isso, precisamos do saber para entender como fazer, mas não adianta nada o saber se eu não sou a mensagem que eu quero passar. Então, por isso, eu preciso do conhecimento para iluminar a minha consciência, para que eu possa construir, através das atitudes do vir a ser, o patrimônio virtuoso que nós chamamos de consciência. E quando falamos que os instintos são pequenas almas, as virtudes também são. Porque se a fé é mãe de todas as virtudes, é porque as virtudes são seres também. São entidades. Querem o nome de algumas só aqui? Tem encarnadas e desencarnadas. Qual que vocês querem primeiro? Se forem encarnadas, é só olhar para a direita e olhar para vocês mesmos. Vocês já sentiram com a alma, com a consciência, com o corpo, com as emoções, com a mente, o abraço do Lindomar, ou apenas abraça? Porque ele te permeia das mais ínfimas partículas do físico até o âmago do seu ser. Quem o abraça uma única vez nunca mais será o mesmo. E ele fez isso comigo quando eu pisei na Bahia pela primeira vez. E ele sabe. Até hoje eu ainda não sei por que você foi, porque você não tinha obrigação nenhuma de ir no aeroporto. Mas os laços que nos ligam há milênios
e a dificuldade tremenda que eu tinha, Ele foi fecundar-me com as suas virtudes, para que pudesse florescer com o tempo aquilo que Ele acreditava que existia em mim, e como acredita que existe em todos vocês, senão vocês não estariam aqui. Então, para desenvolver esse sentimento de amor pelo outro, eu preciso conhecer-me para compreender, ter uma noção do que é o outro. Mas normalmente quando as dificuldades chegam, eu não quero resolvê-las, eu quero que o Dr. Hans resolva. E crescemos com isso. Nada contra vocês que buscam a solução dos problemas de vocês, mas é com os problemas que nós evoluímos. Joana de Ângeles escreveu uma obra chamada Vida, : para, tome fôlego, tome ar, desafios e soluções. Ela apresenta os desafios para que nós busquemos as soluções. E em primeiro lugar, eu posso usar a minha inteligência, mas eu deveria permitir que os meus sentimentos conduzissem a inteligência, para que eu me veja no lugar do outro antes de tomar a atitude. Porque o empresário que usa apenas a inteligência, o funcionário é apenas um produto, que se não produzir conforme o seu investimento, ele o demite sumariamente. Mas para um empresário que desenvolveu, além da inteligência intelectiva, a inteligência emocional, ele quer pelo menos recuperar o seu investimento. Então ele quer saber se o salário não está sendo suficiente, o que está acontecendo, que ele está produzindo menos. Mas ainda não quer lá grande coisa, só quer recuperar o seu investimento para não ter que fazer tudo de novo. E com isso começa a aprender a relacionar. Mas quando ele atinge o grau de sentir a dificuldade do outro, ele vê no funcionário um filho, um pai, um amigo, um irmão, um parceiro de jornada, como Antônio Hermílio de Moraes chegou nesse estágio, como um Silvio Santos, que também chegou nesse estágio, até onde nos conta, por conta das dificuldades que passaram. Mas conforme costumamos ouvir, eu passei por dificuldades tremendas e não quero que os meus filhos passem. E como que eles vão crescer? Impeça a lagarta de entrar num processo de introspecção, de transformações profundas, e tente ajudá-la, quando ela começa a romper o casulo, a sair, para ver se ela sobrevive. Então nós precisamos pelo menos lembrar que quando começamos a desejar a concepção de um filho, nós já estamos gravando neles os nossos sentimentos morais, permeando a sua consciência para fazer desabrochar antes do nascimento físico, durante o período que antecede a concepção e durante a concepção, porque só durante a concepção eles aprendem 10.000 vezes a mais do que depois que nascem. E tudo que eu fizer intencionando educá-los, instruí-los, eu estou fazendo comigo mesmo. Porque para levar alguma coisa a outra eu preciso pensar, usar o meu campo racional. Eu preciso sentir o que eu estou pensando para qualificar o que eu pensei. Eu preciso falar o que eu estou sentindo, verbalizando ou não, para colocar em movimento o que pensei e senti. E eu preciso ser, na vivência, o que pensei, senti e falei, para fazer florescer aquilo que semeei. Então, sentir, saber e ser. Quando usarmos a nossa razão para calcular perdas e lucros, para catalogar possibilidades,
para compará-las e analisá-las, não devemos esquecer que a razão não faz mais do que isso. A partir daí, se eu quiser criar alguma coisa, somente o sentimento tem capacidade de fazer, segundo Emmanuel. Somente o sentimento que vai criar a realidade, que a razão criou apenas as possibilidades. Somente o sentimento consegue edificar o que foi criado com equilíbrio. Sentimentos nobres. Somente esses sentimentos enobrecedores, quando começamos a pensar em algo nobre, quando começamos a idealizar algo nobre, nós vamos gerar uma energia equilibrante com a capacidade de reconstruir os complexos campos celulares, harmonizá-los se estão em desarmonia ou aumentar a produtividade, segundo Joana de Ângeles. Então, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes que reorganizam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Quando desenvolvemos esse sentimento de amor por nós mesmos, porque a pessoa que come sem saber o que está fazendo não ama o próprio corpo, por isso não tem o domínio sobre o próprio corpo. E eu desafio vocês, o Lindomar sabe da brincadeira, até aqui a câmera ainda pega, lindo? Pega. Que amam o corpo de vocês e o alimentam adequadamente, a ficar 5 minutos nessa posição. Eu assino um cheque em branco ou dou o meu cartão de crédito com a senha. Se o cheque tem fundo, se o cartão tem limite, eu não sei. Mas dou. Quando eu dava ao meu corpo o que ele pedia e não o que eu entendia como alimento nutridor, eu cheguei a quase 100 quilos. E às vezes só de trocar um passo eu já me sentia cansado. Hoje eu posso programar em 2 segundos caminhar 5 ou 10 quilômetros no ritmo de uma caminhada para exercitarmos com equilíbrio o próprio corpo e não ficar ofegante no final do trajeto. Ou ficar nessa posição até 5 minutos, onde nós movimentamos todos os músculos do corpo físico, os perispirituais e mentais, porque tudo precisa estar em ação. Porque quando eu faço isso, eu estou mergulhado os sentimentos mais nobres que possuo no interior de cada célula. Para os que estudaram biologia ou os que não faltaram às aulas de biologia, sabe que nós chamamos de neoplasma o núcleo, de citoplasma o que está fora do núcleo e dentro da membrana. Mas dentro do citoplasma tem um elemento chamado citoesqueleto. Dentro dele, microtúbulos. Dentro desses microtúbulos, pequenos vórtices de energias. E é com esses pequenos vórtices que eu me comunico para sustentar o meu corpo, e a energia neles é inesgotável, inestancável. É um plasma, um fluido sutil que nós chamamos de ectoplasma, e eu posso criar qualquer realidade psicofísica com essa energia, porque ela é física e ao mesmo tempo eu posso transmutá-la, porque quem está nesse núcleo conectado pelo microcentro de energia é o próprio corpo vital, o que nós chamamos de modelo organizador biológico ou duplo etérico. Mas somente com sentimentos enobrecedores, com a consciência que eu tenho que não é a quantidade que nutre, quando falamos de alimento, o corpo, nem a quantidade de horas que garante o repouso. Eu posso não dormir coisa alguma durante a noite se eu estiver usando o corpo para fazer alguma tarefa onde o amor vem em primeiro lugar. Eu amo o que estou fazendo, seja lá o que for. Então o que menos faz diferença é se eu vou dormir ou não, porque eu já rodei 24 horas por dia e temos num circuito de palestra agora
Em outubro, por falta de espaço na agenda, tem 4 palestras estendidas por dia, onde a menor é de 1 hora, vai até 2 horas, num só dia. Já conseguimos fazer 6 programas de TV gravando de 1 hora, mais 4 de rádio também de 1 hora, e mais uma palestra estendida à noite, sem o mínimo cansaço, e às vezes sem alimento físico, porque se o alimento, dependendo do alimento, vai sobrecarregar o meu corpo e não vai ter espaço para essa energia sutil circular pela minha realidade. Então, quando desenvolvemos o sentimento de alegria de viver, a esperança de melhoras e a gratidão pela vida, nós vamos pensar 2 vezes antes de comer alguma coisa. Para começo de conversa, um vegetal que foi cozinhado ou cozido há mais de 1 hora ou 1 hora e meia, ele não tem nada útil ao corpo quando se fala de um chuchu, de uma beterraba, de uma cenoura. Eu amo meu corpo, eu posso amar comer, mas o amor pelo corpo eu não tenho. E aí nós vemos como eu tenho um amigo, ele tem o melhor alimento do mundo e o pior. Tira o leite materno daqui. O melhor se chama caldo de cana e o pior se chama sorvete. E a maioria escolhe o sorvete pela manhã. Um copo de caldo de cana tem 800 calorias só em 300 ml, da mais alta qualidade. E às vezes deixamos para trazer o caldo da cana 5 minutos depois. Já é um veneno para o corpo. Jamais conseguiremos o respeito do nosso corpo trazendo esta energia após 5 minutos. Mas está em promoção. 300 ml, R$5. 2 litros, está a promoção, R$10. Aí nós compramos e ainda colocamos no congelador, que após algumas horas, só de colocar alguma coisa no congelador, já começa a perder a vitalidade e transformar em outra coisa. Então, saber, sentir e ser. Eu gostaria de falar mais, mas o tempo acabou. Então, eu sinto um amor imenso e uma gratidão profunda por todos vocês, por esta casa, pelo Lindomar, pela sua mãezinha, por todos os seres que o auxiliam, que visita esse lar de esperanças, esta escola de amor, esse hospital de misericórdia. E pense na possibilidade de entender por esse saber o que estamos fazendo de nossas vidas, para construir um sentimento enobrecedor, para nos tornarmos neste vir a ser o que quisermos, para construir uma ambiência amorosa em nós, onde eu posso dizer que o meu planejamento pessoal é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Mas enquanto eu não desenvolver esse amor por mim mesmo, compreendendo e trazendo para o meu universo o que ele necessita para evoluir. Como eu disse, não é a quantidade de alimento nem a quantidade de horas de sono que garante a nutrição do corpo ou o seu repouso, mas onde o nosso coração, os nossos sentimentos estão, porque são eles que normalmente, via de regra, chegam em primeiro lugar. E são eles que qualificam o que vamos pensar. Pensem, sintam, falem e vivam somente o que gostaria que tornasse realidade em vossas vidas. Muita paz, muito obrigado.